Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Para além das estrelas. Muito bem. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Do programa conosco. Como fazemos semana a semana, estamos estudando o capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo a mesma pauta que é oferecida para os frequentadores do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E lá, como aqui, nós estamos estudando esse capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Muito bem. E para preservar as palavras do Mestre Jesus, palavras e ensinamentos que são válidos para qualquer tempo e situação e local em que nos encontremos, então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus duas passagens, uma do capítulo 6, que compõe o Sermão do Monte, e outra do capítulo 8º. Então a primeira diz assim: tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Numa outra passagem,
nessa outra passagem do capítulo 8º do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a seguinte reflexão. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Assim o quero. Fique curado. E nesse momento, a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Muito bem, então vejam os estimados ouvintes, João, Marcos, Mateus, Lucas, que os ensinos do Mestre são muito mais profundos do que parece à primeira vista. Nós nos recordamos com satisfação quando ele nos ensina a orar, a fazer preces. E quando fazemos preces, nós devemos ter em mente 3 objetivos. A prece tem 3 objetivos: louvar a Deus, agradecer a Deus e pedir o necessário. É verdade que nós mais pedimos do que louvamos e agradecemos, mas o objetivo é esse. E quando Jesus nos ensina a orar, que é uma passagem muito bonita que se encontra lá no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, então ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto, trancar o quarto com a chave e ter um diálogo sincero apenas com Deus. E tudo o que pedirmos nesse encontro, se pedirmos com fé ardente, com fé fervorosa, nós seremos atendidos. Por quê? Porque Deus vê o que se passa em secreto. Deus vê o que se passa em segredo. Essa prece, Deus perceber o sentimento é em consonância, em coerência com o nosso comportamento, certamente Ele vai nos conceder os meios necessários de superarmos as nossas dificuldades ou de encontrarmos a inspiração para os desafios que a vida nos propõe. Então, veja você que quando ele se refere à esmola ou à prática do bem, ele também faz esse paralelo de que nós não busquemos a recompensa terrena, de que nós não busquemos o aplauso ou a aprovação dos homens, mas que devemos buscar antes a aprovação da nossa consciência. E aquilo que se passa na nossa consciência
somente Deus é capaz de detectar. Certamente que os benfeitores espirituais também, né? Os espíritos superiores, os espíritos de alta hierarquia, eles são capazes de ler e detectar os nossos reais sentimentos, os nossos reais pensamentos. É verdade. Mas por quê? Porque eles estão próximos de Deus, né? Sim. E acho que quando Jesus fala tranca-se em seu quarto, né? Exato. Acho que ele diz o nosso interior mesmo também. Sim, né? sim, bem lembrado, Marcos, porque numa avaliação mais profunda, nós podemos entender o quarto não como quarto físico, né, de 4 paredes e de porta, mas nós podemos entender o nosso quarto íntimo. Por isso que nós podemos fazer preces em quaisquer locais que nos encontremos. E ele, bem lembrado e bem lido que você citou, Marcelo, Jesus disse que Deus nos ouve em segredo, ou seja, ele ouve o nosso interior, né? Aquilo que nós não externamos para outro, que é nosso, Deus também compartilha, ele sabe. E é nesse quarto que talvez Jesus esteja se referindo, ao nosso íntimo. Nosso quarto íntimo, da nossa intimidade, é isso mesmo. E a esmola, quando não dada, esmola eu digo assim, ajuda, a caridade, quando não dada do íntimo mesmo, de coração, ela, é evidente que o bem chega à pessoa, mas é inócuo, né, nessa questão de querer fazer a caridade, da visão espiritual, da visão de Deus, né, para esta. Evidente que quem recebeu a caridade recebeu de bom grado e vai ajudar. Porém, a intenção daquele que deu, se não for de coração mesmo, de amor ao próximo, fica uma coisa somente aparência, né? Exatamente, né, Marcos? Porque se tivermos uma pontinha de interesse, uma pontinha menor que seja, de interesse, que nós sejamos vistos, que nós queiramos ou que nós tenhamos o desejo de que as pessoas que estão sendo ajudadas por nós, que elas tenham o reconhecimento, olha como que o Marcelo é bom, acabou, né? Já perdeu todo o benefício, toda a recompensa, entre aspas, né? Perdeu o crédito, né? Já perdeu ou que os outros saibam, você queira fazer para que os outros saibam o que você está fazendo, também não tem o porquê, né? Por isso que nesse sentido, eu particularmente sou um admirador dos mineiros, né? Porque os mineiros se caracterizam pela discrição, né? Exatamente. Mineirinho, faz tudo em silêncio, faz tudo quietinho, né? Pão de queijo, aquela coisa toda. Mas e é interessante, porque quem foi o mineiro do século? Quem foi considerado o mineiro do século XX? Chico Xavier. Chico Xavier. E olha só, hein? Disputou com Pelé. Porque o Pelé é tricordiano, né? Também. Disputou com Carlos Drummond de Andrade. Nossa. Ele disputou com pessoas que não é fácil não, né? Uhum. E naquela história maravilhosa que nós já contamos aqui, da história do Jorge, né? O Jorge é aquela personagem que frequentava lá em Uberaba o trabalho do Chico, e uma pessoa muito simples, muitas vezes mal vestida, mal cheirosa, com mau hálito, aquela coisa toda, e que quando se aproximava do Chico, todo mundo fugia, né, da presença dele, né, pelas características físicas menos favoráveis, né, vamos dizer assim, e o Chico nunca se afastou dele, né? E o interessante é que tem um detalhezinho que o Adelino da Silveira conta na história, que em todo aquele tempo que o Jorge frequentou as atividades dos sábados à tarde, lá à tarde, a partir do final da tarde, né, que começavam os trabalhos,
mas se estendiam, né, pela noite afora e pela madrugada, né? Ele, em todos aqueles anos, os amigos próximos do Chico, e o Adelino conta isso na história, os amigos nunca souberam quanto que o Chico dava em dinheiro para cada uma das pessoas que ele ajudava. Poxa. Né? Porque o Chico, ele deixava separado o dinheiro, né? Eu não sei se era uma vez por mês ou se era toda semana, não sei direito esses detalhes. Mas ele deixava dinheiro separado para dar para aquelas pessoas que ele sabia que tinham necessidade, tinha dificuldades, tinha necessidades. Puxa vida. E você imagina, por anos a fio, mesmo as pessoas próximas nunca souberam qual foi o valor. Então você imagina, né? Que coisa. O mérito, né? O mérito diante dos olhos de Deus de uma pessoa como o Chico, né? Que consciência dele, né, Marcelo? E o quanto é importante realmente a gente para pensar assim, né? Vamos dizer, refletir sobre esse ensinamento, né? O quanto realmente é importante a gente fazer de coração, sem ficar realmente querendo aparecer, porque realmente perde todo o sentido, né? Perde todo o sentido a hora que a gente faz para, vamos dizer, exigir um reconhecimento, como você falou, né? Ou da própria, vamos dizer, da pessoa que está sendo auxiliada, ou um reconhecimento da sociedade, né? Como o Marcos comentou, quer dizer, perde totalmente o sentido, né? Como é legal assim a gente entender, né? É legal a gente conversar sobre isso para, vamos dizer, avaliar a importância desse ensinamento. Mérito vira demérito, né? Pois é. E como cresce, né, a nível de, vamos dizer, de importância, de benefício para nós, vamos dizer, quem consegue fazer isso aí sem ficar preocupado com retorno, etc. Como isso, quanto a gente recebe lá no coração, na verdade. E o sentimento em nós que fica, né? Um sentimento tão bom, aquela caridade feita sem esperar nada em troca, fazer por fazer, assim, por amor ao próximo. Incondicional. Você se sente bem, né? Até a sua própria consciência fala, nossa, foi tão bom isso, né? Não sei, o sentimento realmente é muito bom, né? Do que de você fazer e ficar esperando, não é caridade, né? E é interessante isso, né? Porque quando a gente avalia, eu não sou psicólogo, né? Mas eu tenho uma admiração profunda sobre a psicologia, né? E, aliás, se eu pudesse, vamos dizer assim, parar com tudo, né? Vamos dizer, se eu me tornasse independente financeiramente, eu pararia tudo e iria estudar psicologia, né? Legal. Mas isso, lógico, que eu aprendi ao longo, ou tive afinidade com o passar da experiência, inclusive na prática médica, na prática convive aí com as pessoas, né? Na convivência com os pacientes, pessoas, né? Com os pacientes, que muitas vezes você detecta muito mais as necessidades psicoemocionais do que as necessidades físicas. Há muitos problemas de ordem física são simples de serem resolvidos, mas não é esse que é o problema maior. O problema maior, por exemplo, uma pessoa tropeçou, né? Imagina, eu tropecei, foi só um tropeção. Será que foi só um tropeção? Por que ela tropeçou? Será que a vista dela não está boa? Mas a minha vista está boa. Eu fui no oftalmologista, a minha visão está perfeita, com óculos, sem óculos, com lente, sem lente. Mas por que você tropeçou? Porque eu estava desatenta. E por que você estava desatenta? Né? Porque eu estava pensando na morte da bezerra, né? Como nós dizemos lá no interior, né, Marcos? Por que você estava pensando na morte da bezerra? Você entendeu? Então, quer dizer, são perguntas que o pessoal da psicologia, da psicanálise vai aprofundando, e aí um simples tropeção é capaz de detectar um trauma ou um conflito psicológico que precisa ser melhor elaborado, que precisa trabalhado, né? Que precisa ser melhor tratado.
É verdade. E é interessante, porque em várias ocasiões nós vamos encontrar nas palavras do Senhor, nós vamos encontrar esse objetivo, né, da busca da recompensa. Ou seja, Jesus, evidentemente, né, como Cristo planetário, como Espírito de altíssima hierarquia, já sabia que uma das buscas que o homem faz até hoje é a recompensa. Então, ele faz referência à recompensa em várias situações. Sim. No fazer o bem sem ostentação, que é essa passagem evangélica, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, e a busca da recompensa também na oração. Sim. Né? Em que muitas vezes nós colocamos os interesses materiais acima dos espirituais. Sim, nós ainda não compreendemos que os interesses que devem prevalecer são os interesses espirituais. E nessa busca da recompensa, o conhecimento humano, ele vai mostrando e vai apontando a verdade do ensinamento evangélico. Porque vocês já ouviram falar sobre o teste do marshmallow? Não, nunca ouvi. João, já ouviu? Não sei se eu já fiz referência aqui no nosso estudo, né? Mas o teste do marshmallow é muito interessante. Então, por exemplo, a referência a esse teste nós vamos encontrar na obra O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg, e vamos encontrar também em algumas palestras da nossa querida Anete Guimarães. Inclusive a Anete, ela é muito perspicaz, então ela percebeu a relação desse teste com o Evangelho, desse teste com o Pai Nosso, desse teste reafirmando essa busca equivocada da recompensa que Jesus tenta combater em nós, e da capacidade que temos do quão importante e do quão bom é resistirmos às tentações. É verdade. Então o teste é assim, ele foi elaborado por um psicólogo lá na Califórnia no final dos anos 60. Quando vocês puderem, é só dar uma pesquisada no Google, você põe assim, teste do marshmallow, aí você vê com calma, né? Tem mais detalhes que eu vou resumir, né? Eu vou fazer um sumário do que é o teste, né? Mas uma outra hora com calma, basta digitar no Google teste do marshmallow. E aí esse psicólogo, ele detectou algumas manifestações de ansiedade nas suas duas filhas. E aí então ele bolou esse teste. Muito bem, mas como que é o teste, Marcelo? O teste é assim. Você, lá na sociedade americana, o doce, o marshmallow, é um doce muito apreciado. É como aqui para nós o pé de moleque, o pudim. O que mais que é o pudim? É da nossa época, né? Hoje a molecada, que a molecada gosta? Um sorvete, né? Sorvete, é bem quente. É que sorvete Cocada, não vai se aplicar porque você tem tempo. O teste não vai se aplicar. A cocada. Cocada, enfim, né? Tem vários doces aí que são irresistíveis. Na minha época, o quebra-queixo. Quebra-queixo. Então tem muitos doces que são irresistíveis, não só para as crianças, para os pequeninos, como também para os adultinhos. As crianças mais crescidinhas. As crianças mais crescidinhas. E aí então, ele colocava para as crianças em torno de 5 anos de idade, no máximo 6 anos, né, aproximadamente, oferecia um marshmallow num prato. Aí a colaboradora do teste, né, uma das colaboradoras, porque tem vídeo no YouTube e tal, né, é muito interessante.
E as crianças estavam sendo filmadas. Só que as crianças não sabiam, né? Lógico. E aí era colocado um marshmallow no prato e a colaboradora falava, olha, se você não comer, quando eu voltar, daqui a 5 minutos, daqui a 10, daqui a 15 minutos, variava, né? Quando eu voltar, eu vou lhe dar mais um. Aí você vai ter 2. E vai poder comer os dois. E vai poder comer os 2. Certo? Essa era, vamos dizer assim, a recompensa. Entendi. Bom, de antemão, eu já vou lhe dizer que eu não saberia esperar e eu comeria. Aí, cerca de 80%, se a minha memória não falha, né, na descrição do teste, cerca de 80% não esperou e comeu o marshmallow. Não esperou. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e acompanharam os 20% que não comeram, que esperaram, que adiaram a recompensa, que souberam esperar o segundo marshmallow. Só que eles acompanharam ao longo da vida, por décadas, essas crianças. Acompanharam por décadas. Isso é que é trabalho científico verdadeiro. Uhum. Trabalho científico verdadeiro é isso. Embasado mesmo. É você acompanhar por muito tempo, principalmente essas alterações ou esses dados relacionados ao comportamento. Muito bem. E os resultados foram abertos agora, na década passada, no começo dos anos 2000, 2005, alguma coisa nesse sentido. E os resultados foram abertos pela filha do idealizador. Ele já havia desencarnado? Ele já havia desencarnado. Só que a filha tornara-se psicóloga e ela deu andamento. Olha que E interessante. ela foi a que abriu o resultado. Aí essas crianças tornaram-se adolescentes, tornaram-se maduras, chegaram à vida adulta, casaram-se, tiveram filhos, trabalharam, etc, etc. Levaram a vida delas. Muito bem. Essas pessoas que resistiram foram ou tornaram-se os melhores alunos, os pais brilhantes, educadores brilhantes com os seus familiares, famílias de comportamento ético, moral elevado, tornaram-se profissionais brilhantes nas suas áreas e pessoas de alta produtividade. Eu estava até lendo aqui, até o índice de massa corporal dessas pessoas foi diferente. O índice de massa corpórea também foi diferente. Interessante, né? Entendeu? Puxa vida, muito bacana. Depois eu quero ler mais sobre isso. Mais detalhadamente. Muito bom. E aí é que vem a perspicácia da nossa querida Anete Guimarães. Porque é um trabalho que demonstra que se você adia a recompensa, se você espera a recompensa, se você resiste à tentação, você se torna uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Sem dúvida. Então, quando Jesus fala lá no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, ele não está falando uma frasezinha apenas para ser bonito, apenas para agradar. Uhum. Ele está falando, ele está dando um ensinamento de base científica. Olha só. Não à toa, eu não cheguei a ler, mas tem um livro que vocês tinham nas bancas de jornais, chamado assim, o maior psicólogo de todos os tempos, né? Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Verdade. Ou o maior psicólogo que já existiu. Né? Uhum. Então, essa abordagem que Jesus faz da recompensa é uma abordagem
mais profunda do que parece. Verdade. É verdade, né? Verdade. Sem dúvida. E nós vamos atrás da recompensa. Lembra no Velho Oeste, né? Wanted. Tinha aquele cartaz, a foto do cara que era procurado, né? Wanted. Vivo ou morto? Vivo ou morto ainda. Death or alive. Live, uma coisa assim. Vivo ou morto? Precisaria do Guilherme aqui para nos apoiar. E o wanted era demais, né? Porque aí depois, want quero, né? Querer. Não, o verbo é querer, não, né? E com reward, né? Que é a recompensa. Exatamente. E no cartaz vinha a foto, aquilo que ele era querido, né? Ou seja, procurado, né? Querido. Não era muito querido, ele era procurado. E o valor da recompensa embaixo, né? Oh, meu Deus. E nós vamos ainda... E olha que isso está se repetindo ainda nos dias de hoje, né? Sim. A polícia, a polícia brasileira, volta e meia, cartazinho, né? nas comunidades. Quem oferece... recompensas ali então, oferece recompensa uma denúncia financeira se uma denúncia... Mesmo anônima. chegar ao... pista sobre a pessoa. Não só no Brasil, né? Quer dizer, na realidade isso ainda... ainda é uma prática... Então, mas eu só fiz referência a essa recompensa por causa do dinheiro, né? Porque nós focalizamos a grana, né? Exatamente, aquele reward que é a recompensa lá. Exato. Mas sabe que, viu, Marcelo, você falou de que é recompensa, né? Eu acho que nós, assim como, caso queiramos fazer a caridade, de amor mesmo, não é nem pensando em outra encarnação ser melhor. Tô fazendo isso para na outra encarnação, né? Eu voltar melhor, ou sei lá, eu creio que nós não devemos nem pensar nisso. Lógico que não, sem evidente, dúvida. Né? É um bem pelo bem. Sim. Não importa se você está querendo lá, sei lá, eu ser bem recebido no céu, né? Com São Pedro, as chaves. Não é nem isso. Realmente é fazer o bem pelo bem mesmo e não pensar nem no pós-morte. E aquilo que você comentou aí, né, Marcos? Eu também tinha puxado aqui bem, assim, o seguinte. A hora que a gente vai fazer, né, participa, tem esse privilégio de participar de qualquer situação, né, de uma forma desinteressada, o bem-estar que a gente sente depois é uma coisa tão boa que não existe dinheiro para pagar essas coisas, não tem nada material que, né, Marcelo, assim, que vamos dizer, que corresponda, né, àquele bem um sentimento íntimo, aquela mesmo, paz, né? A gente que estuda, né, quer dizer, os nossos ouvintes, né, muitos, né, podem não ser espíritas e tal, mas assim, a gente que estuda, né, o espiritismo sabe que existe toda uma equipe espiritual envolvida em situações, né, por exemplo, a gente, em muitas situações, nós vamos ser utilizados pelos benfeitores, né, para realizar o bem, né? Então, quando a gente consegue, vamos dizer, se dispor a abrir mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, e a gente vai atender alguém assim, né, em qualquer situação, esses mentores, né, eles ficam agradecidos, né, e nos trazem boas vibrações. É ali que a gente ganha essa paz, né, essa sensação tão importante, né, Marcão? Sensação de preenchimento, né? De preenchimento do nosso coraçãozinho. Né? É uma recompensa uma recompensa espiritual. É muito bom, muito importante. Uma sensação muito agradável. Muito agradável mesmo. Mesmo na reunião mediúnica, quando nós encontramos aqueles nossos irmãos, os médiums, como é que a gente fala? Médiums de suporte, né? Como é que é? Sustentação. Médiums de sustentação. Que os nossos irmãos médiuns de sustentação, eles têm um papel importantíssimo, porque eles ficam fazendo preces o tempo todo, né, mantendo aquela vibração elevada, né, o padrão vibratório do ambiente e tal. E muitas vezes eles não têm sensibilidade mediúnica próxima de zero, né? Esses nossos queridos, né? Lá no nosso querido João de Deus, né, que fica aquelas centenas de pessoas em vibração, né, Marcelo? Exatamente. Lá em Abadiânia. Mas mesmo aqui nas reuniões mediúnicas... Sim, também. Então, porque não são todos os que têm
psicofonia, os que têm psicografia, né? Mas que doam muito Exatamente. naquela hora, naquele momento. Exatamente. Então parece que é um trabalho assim inócuo, mas vai saber, né? Ou assim, um trabalho não tão importante, Não tão tem importante. nada a ver, nada a ver. verdade, Nada a ver. é verdade. E recebem, né? Todos que se dedicam mesmo recebem, sem sombra de É uma dúvida. ferramenta Isso, muito boa para independente. os espíritos. Eu até comentei aqui sobre os espíritas, assim, que a gente conhece esse mecanismo, assim, independente de religião, né? Isso não existe. Os espíritos, né? Jesus atua, né? E traz vamos dizer, todos recebem uma retribuição independente de religião, lógico, né? Não tem Verdade. absolutamente nada a ver Isso aí. mesmo. Vamos lá então, Marcos. Vamos Vamos lá? fazer a nossa primeira pausa Fazer a nossa musical primeira pausa e musical. retornamos em seguida com mais reflexões. Vamos ouvir aqui então uma música bem conhecida por nós aqui. Tocando em frente do Almir Sater, que sim. segundo ele até essa música. Estamos com o programa Momentos Espirituais e estamos refletindo sobre os ensinos do Mestre Jesus. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, que foi o título que o nosso querido Kardec escolheu para o capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agora há pouco nós falávamos sobre a busca da recompensa, que nós, de maneira equivocada, ainda colocamos como prioridade a recompensa, as coisas materiais, nós colocarmos num plano superior, num plano acima aos interesses espirituais, e Jesus, na sua sabedoria infinita, mesmo porque a trajetória do espírito é uma trajetória eterna, então Jesus, na sua sabedoria, nos convida a buscar as recompensas espirituais. Aliás, foi uma das coisas que ele mais fez, né? Porque Jesus, as promessas de Jesus são promessas todas para o futuro, né? Todas para o futuro. Se nós considerarmos que as promessas são para o imediato, nós quebramos a cara, né? Bem-aventurados, né? Aquela coisa toda, as bem-aventuranças. Né? E ele sempre prometia o reino de Deus, né? Para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, exatamente. E o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, né? No coração, exatamente. E essa obra divina, evidentemente, que é uma obra eterna, ou seja, sem fim conhecido, ou sem o tempo que não sabemos o tempo que vai levar para que essa obra divina se estabeleça nos corações de cada um de nós. É aquilo que a gente estava falando, né, Marcelo? Assim, é um investimento a longo prazo, né? Exatamente, investimento a longo prazo. Exatamente. Muito bem. E aí, João, você escolheu alguma das mensagens aí do nosso querido André Luiz, então, na obra Vivendo o Evangelho, que sempre nos apoiamos? Exatamente. Então, Marcelo, eu estava vendo aqui, como sempre, né, o nosso querido André Luiz, eu separei aqui a lição 154. Ah, beleza. Com o título Caridade Sem Orgulho. Né, que exatamente, eu achei ela muito bacana também. Muito bacana, quer dizer, tem uns conceitos muito interessantes, uma conclusão muito importante, assim, legal pra gente debater, né, conversar um pouco mais. Exato. Né? Então, André Luiz diz assim, porque na lição, né, Jesus fala pra gente fazer a caridade sem ostentação, etc, né, que a mão direita não, né, a esquerda não saiba o que faz a direita, enfim, e ele diz assim, algumas vezes. Então essa é a lição 154 do Evangelho, Vivendo o Evangelho, volume 1. Ele diz assim, algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem,
Olha que legal, né? Uma constatação, que às vezes é inevitável realmente. Não tem jeito, né? Você vai fazer uma feijoada fraterna. Fraterna e tal, Tem né? que ter a divulgação. Senão não ocorre, né? Vamos dizer, não se atinge o objetivo. Então, algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Aí ele fala assim, participe, mas sem ostentação. Ah, que coisa legal, né? Exatamente, né? Que conceito. Sem ficar trombeteando, né? Exatamente. Sem ficar falando, olha como eu sou bom, olha como eu sou bom. olha. Porque se fizer isso aí, já depois, como diz Jesus, depois não tem nada para receber depois. Não tem nada para receber. E ele diz também assim, pegando uma outra situação, um outro prisma, né? Calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio, o que é muito nobre, né? A gente vê sempre, né, essas mobilizações. Aí ele diz assim, participe, mas sem exibicionismo. De novo, né, Marcelo? De novo aquela situação para não cair ali na tentação, aquela história lá do pão nosso, né, que a gente, né, Jesus nos ensinou a pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação. Exato. Porque senão a gente vai querer, não, eu quero aparecer, vai aparecer uma foto no jornal, então deixa eu ficar aqui do lado entregando, né, um colchão, né, quer dizer, aquelas coisas de política. Sabe um exemplo muito legal, João, disso, e que me ocorreu agora? Você se lembra quando teve o terremoto lá no Haiti? Lembro, nossa, o estrago. E recentemente teve um outro, né? Teve um outro. Teve aquele que vitimou a nossa querida irmã do Paulo Evaristo Arnes, a Zilda Arnes, isso. Né? Que ela foi lá ensinar a fazer aquelas farinhas nutritivas, isso, né? Que ela trabalho que ela fazia, né? Na pastoral. Exato, da pastoral da criança. Um trabalho muito bonito que contribuiu e contribui demais para diminuir a mortalidade infantil no nosso país. No Brasil. Trabalho maravilhoso. É verdade. E também a hidratação oral, né? Aqueles sais de hidratação oral, aquele soro caseiro, essa coisa toda. Então, mas eu me lembro que quando teve esses terremotos, ou quando tem, então, por exemplo, tragédia no Haiti, aí isso comove a sociedade americana. É verdade. Aí, o que eles fazem? Os atores, as pessoas que são mais conhecidas, o pessoal que trabalha em televisão e tal, eles vão lá nas emissoras de televisão e eles ficam atendendo os telefones para receber as doações. Que legal. Olha que coisa bacana. Então, esses atores e essas atrizes que são mundialmente conhecidos, pessoas públicas, né? Pessoas públicas. Então, quer dizer, a sociedade, o público americano, se eu morasse lá, eu também queria ligar, porque vai que atende como é que chama aquela atriz lá que eu gosto? A Meryl Streep. Vai que é a Meryl Streep que atende. Sandra Bullock. A Sandra Bullock, né? E vai por aí afora. Então, quer dizer, o público fica motivado a ligar para fazer a doação. E essas pessoas, esses atores, essas atrizes, se colocam humildemente na função de telefonista, de recepcionista, de telefonista, demonstrando... sentimento humanitário, né, Marcelo? Demonstrando que estão participando do apoio às calamidades, e não estão se exibindo. Sem exibição, exatamente. Sem exibicionismo. Olha só que interessante. É muito interessante mesmo. Aqui no Brasil, nós sabemos, né, que tem muitos cantores, cantoras, atores, atrizes, que são pessoas muito conhecidas, que fazem um trabalho social muito legal. Tem. E que jogadores de futebol. Nem sabemos. Jogadores de futebol. E nós nem tomamos conhecimento. Sabendo, A gente nem fica sabendo. Sabe, fundações, essa coisa toda. Mas, por exemplo, eu sinto falta que quando tem, sabe, essas calamidades, enchente em Minas, né? Enchente não sei aonde. Eu sinto falta que poderia fazer o mesmo aqui. É verdade. Entendeu? Aquela vez que teve aquelas chuvas fortes no Rio, lá no Rio e tal. Então, naquela ocasião, alguns atores e algumas atrizes foram à Rede Globo e fizeram
E fizeram campanha. Mas né? é a única vez que eu me recordo foi essa daí. Quando teve lá, né, Teresópolis. Tudo lá, Nova Friburgo. Isso mesmo. Qual que é a outra cidade lá? Petrópolis, né? Toda aquela região serrana. Toda aquela região serrana. Então, quer dizer, eu acho que é um belo exemplo, né? Sobre esse comportamento que a gente tem que ter. Participar, mas sem exibicionismo. Estão lendo de novo aqui essa passagem. Então, calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. Isso que o nosso querido Marcelo trouxe o exemplo aqui para a gente. É verdade, realmente, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns exemplos tristes, né? De quem quer só aparecer nessas situações, né? Coitado, né? Que tem interesses políticos, interesses... né? Quais? Interesses escusos, quaisquer que sejam. Exatamente. Então, o nosso querido André Luiz, ele continua assim: a fome castiga inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. Aí ele fala assim: participe, mas sem exigência. Olha que coisa. Né, senão vai chegar lá e falar: não, você tem que ser, só pode quem tem 3 filhos ou mais. Quer dizer, começa aí, tá o outro lá que está passando fome, né, e não pode receber. São coisas assim, né, que são tristes, né, tem alguns exemplos tristes. Mas a gente chega lá, né, Marcelo? Sim. Então, e tem esse lado, né, e tem o lado também de que, por exemplo, olha, eu vou participar, mas eu vou lá, só que eu quero um quarto com ar-condicionado, eu só vou trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, certo. À noite eu não quero nem saber, vocês que se viram, não vou participar da limpeza, você está entendendo? Então, quer dizer, que voluntário que é esse? Não se despiu do orgulho, né? Não se despiu do orgulho. E o meu nome tem que ser o primeiro a ser falado. Meu nome tem que ser o primeiro a ser falado. Só faltava essa. Tem que participar lá da foto, né? Tem que estar na foto lá. Realmente. Pode falar? Perdão. Não, João. Desculpe, eu ia comentar outra situação. Diz aí que querer falar. Não, pode falar. A questão de você... Não, eu ia falar um outro assunto. Você está na leitura aí, belíssima por acaso, né? Mas estava falando daquele assunto que as pessoas vão até em casa pedir donativos, esmolas e tudo mais, e você o faz querendo se livrar, se livrar, ficar livre logo, não dá logo para eles. E quer dizer, né, esse tipo do belíssimo trabalho que você conduz também, né, Marcelo, da Alta de Souza. Era só isso que é muito belo trabalho, e as pessoas, muitas delas, até os mais humildes, dão de coração os donativos. Sem dúvida. A campanha da arrecadação de alimentos é interessante, né? Porque a campanha Alta de Souza, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que nada mais é do que a campanha da arrecadação de alimentos. Uhum. Ela surgiu no começo dos anos 50, a princípio em Mato Grosso, e depois veio para São Paulo capital. E aí depois foi se difundindo, né? Foi se difundindo pelo Brasil todo. E em memória, o nome escolhido foi Alta de Souza, porque teve a inspiração da Alta de Souza, né? O espírito Alta de Souza, e também porque quando a Alta de Souza viveu, ela morreu jovenzinha, né? 20 e poucos anos ela já morreu, se não me engano, acho que ela era portadora de tuberculose, e em vida ela escreveu meia dúzia de livros que se encontram, inclusive, publicados, tal, né? Não sei se ela tem cadeira ou teve cadeira na Academia Brasileira de Letras. Poxa. Mas ela foi muito reconhecida, apesar de morrer jovem, né? Como Castro Alves também morreu jovem, né? 24 anos, né? Você acha? 24 anos, o cara já tinha escrito O Navio Negreiro. Inclusive, semana passada, nós lemos aqui uma poesia dele, do Parnaso. Linda poesia. Linda. Poxa vida, eu não tinha visto, legal. E aí, então, a Alta de Souza, quando ela era viva, ela foi acolhida por uma família, porque os pais dela, eu não sei se morreram cedo, ela ficou órfã. Eu não me lembro dos detalhes da vida dela, mas eu me lembro que uma outra família, que era parente dela, que a acolheu. E aí ela teve oportunidade de estudar, teve oportunidade de progredir na parte cultural. E
E aí, como essa família que a acolheu era uma família mais abastada, um dos componentes da família as casas das pessoas pedindo alimento para levar para quem mais necessitava. Entendeu? Então, mais ou menos é por isso que a idealizadora da campanha levou o nome de Alta de Souza. Muito legal. E é muito legal, porque a gente percorre as casas. Sim. Aliás, os estimados ouvintes que quiserem participar, não é preciso ser espírita, basta a vontade. É só ir lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, no domingo às 10 da manhã, e nós, das 10 da manhã até o meio-dia, nós percorremos algumas ruas de Vinhedo e arrecadamos aquilo que é possível, e depois voltamos lá para o Paulo de Tarso, fazemos a contagem e fazemos a prece final de agradecimento. E antes de sair também já fizemos a prece inicial. Né? E esses alimentos aí são para distribuição para as famílias carentes. Assim, e os alimentos arrecadados, o objetivo é que esses alimentos façam parte da cesta básica que vai beneficiar as 90 famílias que a nossa casa contribui para diminuir as suas dificuldades, carência, né? Então, e eu até uma coisa que eu vi o Marcos comentou, e eu já tive o prazer de participar algumas vezes aí com o Marcelo essa campanha, e assim, a grande maioria das pessoas, né, a recepção é muito boa, né, Marcelo? Assim, é impressionante como assim, a gente, independente de religião, tudo, as pessoas nos acolhem, né? Eventualmente a maioria não pergunta, assim, a maioria não pergunta nada, assim, mas a grande maioria, quase a totalidade, né? Existe um caso ou outro perdido, sempre tem, né? Que não aceita, não entende direito, enfim. Mas assim, a grande maioria, a gente não sente nenhuma pressa, né? Também que a gente aborda, né? Seguindo as orientações que o próprio Marcelo nos passou no início, assim, a gente aborda com toda a educação, etc., conversando, explicando o objetivo, né? Inclusive já foi comentado aqui, mas assim, muitas pessoas, teve uma situação de um senhor uma vez que comentou comigo, eu tive essa experiência, um senhor que comentou comigo, falou, nossa, que bom que vocês fazem esse trabalho, puxa vida, lá o pessoal da igreja que eu frequento, a gente não faz, né? Mas deveria fazer. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Olha que coisa legal, né? Quer dizer, e assim, de uma forma totalmente sem aquele orgulho, né? De seita, de religião, não tem nada a ver, né? Na realidade, assim, ação para auxiliar as pessoas que estão passando dificuldades, né? Inclusive tem aquela situação super emocionante que estávamos eu e o Zé Ricardo, né? A gente estava conversando sobre dificuldades, às vezes dificuldades da vida, não sei o quê. E a regra é passar e bater em cada uma das portas, independente se é rico ou pobre, né? E nós estávamos assim em frente a uma casa, né, muito assim, pobre, né? Muito pobre, assim, um barraco mesmo, né? Aí batemos palma, né? Bate palma lá, saiu uma senhora magrinha, assim, com traje, você vê assim, a situação ali financeira era crítica, né? E aí nós explicamos, né, aquele discurso, né, que o Marcelo nos disse, estamos aqui para pedir 1 quilo de alimento não perecível para ajudar na composição da cesta de alimentos, da famílias carentes atendidas pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, enfim. E aí a senhora chegou e falou, não, eu quero ajudar sim, espera aí, eu já passei fome, agora eu quero ajudar porque eu tenho condições de ajudar, olha só que situação. E aí, assim, foi bom que assim, a gente ainda tem essas lições, né? Além de tudo, né? A gente ainda tem essas lições de humildade, de caridade, assim, sincera. Você vê que a pessoa... E ela trouxe, não foi meio quilo, 1 quilo não, ela trouxe um monte, uma coisa pesada. Eu falei, minha senhora, a gente morreu de pena. Eu falei, não precisa. Eu falei, não, eu quero ajudar, assim, eu já passei fome. A receptividade do humilde é maior até. E hoje eu tenho condições, estou em condições... Olha, coitadinha, ela morava num barraco, ela falou, tem condições de ajudar, olha que coisa. O óvulo da viúva. Você lembra dessa história, né, Marcelo? Foi o óvulo da viúva, exatamente. E assim, eu e o Zé Ricardo, a gente ficou lá
N vezes eu já chorei nessa campanha, Sim, em abordagens, né, das respostas que as pessoas trazem. Eu choro mesmo, porque não tem fica jeito. muito emocionante. É muito emocionante, emocionante. E nesse dia, nessa situação, eu e o Zé Ricardo ficamos ali chorando os dois ali, porque foi muito emocionante. É emocionante que primeiro que você tem um aprendizado ali, uma lição. Mas no final do trabalho é aquela sensação que você tem. Ah, nossa. De leveza, de né? De preenchimento, preenchimento. de felicidade. É verdade. Né? E É muito impressionante. Mas essa um trabalho sensação que não tem. E o objetivo de percorrer todas as casas, como você falou, sem exceção, o objetivo é porque nós somos apenas um instrumento de dar a oportunidade para as pessoas praticarem a caridade. Exatamente. Só isso. Nós apenas somos instrumentos, só isso. isso Né? E, por exemplo, a gente tem que percorrer as casas mais humildes porque para fazer prevalecer aquilo que o Marcos pescou, que é o óbolo da viúva. A passagem do óbolo da viúva, que inclusive encontra-se nesse capítulo, que a esmola da viúva, aos olhos de Deus, ela foi considerada muito mais valorosa do que as esmolas das pessoas mais abastadas. Uhum. Porque as pessoas mais abastadas davam do que sobrava. Uhum. E Jesus sabia que aquela moeda que a viúva estava dando, aquela moeda ia fazer falta para ela. Entendeu? Exatamente. Você imagina, viúva na época de Jesus, lá no Império Romano, meu Deus, Não é né? fácil. Era dificuldade abandonado. para sobreviver naquela época. Então, a gente percorrendo as casas humildes, nós estamos dando a chance para os nossos irmãos que moram nas casas mais humildes, para que eles também pratiquem a caridade. É verdade. Para que Deus veja o real sentimento do coração dele, porque mesmo que ele dê meio quilo ou metade de um pacotinho de café, né, que seria 250 gramas, aqueles 250 gramas vai ter muito mais peso do que os nossos irmãos que também ofereceram com carinho, com amor. Isso. Mas no cômputo da espiritualidade, né, no cômputo da matemática divina, vamos dizer assim, aos olhos de Deus, essa pessoa vai ter um comportamento mais meritório, né? E reforçando o convite do nosso querido Marcelo aqui, os nossos ouvintes aí que quiserem, vamos dizer, ter essa sensação lá no coração, compareça domingo lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, às 10 horas, às 10 horas sai a equipe de Kombi lá, tal, de carro para... Não é preciso ser espírita, não é preciso, não tem ser exigência espírita nenhuma nesse sentido. E a sensação é um trabalho maravilhoso, inclusive para ajudar, né, para auxiliar pessoas que realmente estão passando dificuldades, né, que o Paulo de Tarso tem aquele trabalho que distribui semanalmente, né, cestas, né, Marcelo? E esses alimentos vão ajudar a compor essa cesta. É um trabalho muito interessante, muito importante. E muito prazeroso. Assim, prazeroso. E até citar, assim, até foi bom nós entrarmos no assunto do Alta de Souza, né? É reforçar o trabalho do Centro Espírita Paulo de Tarso, que é belíssimo. A arrecadação de alimentos, na época de aula, porque é um centro espírita que ele visa muito essa questão da doutrina espírita de não formar, mas ensinar, né? Ensinar, então tem os cursos doutrinários que nós temos lá. Na época que estamos tendo curso, há um certo número de arrecadação pelos próprios alunos. Agora, na época de férias, o Centro Espírita Paulo de Tarso tem uma dificuldade maior ainda em formar as cestas básicas, porque aquela ajuda que vinha dos alunos, deixa de ocorrer. Deixa de ocorrer. Dezembro, janeiro e julho. Mas a necessidade das famílias não para. Não para. Então cai bastante a arrecadação, né? Então, e aí para reforçar ainda mais o convite às pessoas querendo praticar um bem, praticar uma caridade. Bem lembrado. Né? É verdade. Que necessita-se mais ainda
ajuda. Então, o que eu vou falar agora, eu já vou adiantando o pensamento, né, adiantando o meu comentário, que eu acho um exagero. Mas, dentro da doutrina espírita, há espíritas que consideram que espiritismo é Campanha Alta de Souza. Entendeu? Uhum. Mas por quê? Por que eles acham isso? Eles, em parte, eles têm razão. Mas, volto a dizer, eu acho que é um exagero. Uhum. Por quê? Porque a Campanha Alta de Souza, você dá oportunidade para as pessoas praticarem a caridade, ao mesmo tempo que você também está fazendo a caridade. Claro. Né? Claro. A Você está levando a sua boa vontade. A campanha dá a oportunidade, mas você está sendo instrumento de ir lá, bater, né, nas portas das pessoas. A gente vai, bate com humildade, né? Como o João falou, a grande maioria das vezes as pessoas fazem doação com amor, com carinho, de boa vontade. É verdade. Mas, evidentemente, que às vezes tem pessoas que nos batem a porta. Sim. Batem a porta na nossa cara, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tem outras vezes que há manifestações de incivilidades, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas, voltamos a dizer, primeiro que é uma pequena parte que acontece isso. Sim. E segundo, que isso também para nós é um aprendizado. Sim. Né? Também é um aprendizado. Nós também aprendemos a perdoar, aprendemos a ter paciência, aprendemos que aquele irmão que nos destratou está vivenciando algum problema, está vivenciando alguma dificuldade, e que nós não devemos colocar gasolina na fogueira. Sim. Né? Ou julgá-lo por isso, né? Ou julgar. E até essa questão que você falou da prática da caridade para aqueles que doam o alimento, na forma que ele está sendo doado ou não, ele é bem-vindo, né? Mas, para que aquele que esteja doando, não esteja doando para que a gente vá embora rápido, mas dê o alimento de coração. De coração. De coração, de bondade, de amor ao próximo que ele nem conhece quem é, né? Porque esse doador, entregando o alimento no seu interior, querendo que a pessoa, vamos logo embora, entrega logo isso para ele, não. O alimento ele será bem-vindo ao centro, vai servir de todo jeito. Então, mesmo que seja assim, entregue o alimento. Mas nós não recomendamos que seja assim. Vá lá, receba, seja quem for, não nós, Alta de Souza, mas quem for pedir um donativo, que dê, mas dê de coração mesmo, né? Com caridade, né? Que é o amor ao próximo. Exatamente. Né? É verdade. Então, voltando, né? Voltando à lição 154. É que eu não quis aumentar a conversa, porque ainda tem uma história do Divaldo, né, sobre isso daí. Mas tudo bem. Não, mas isso aqui, na realidade, a lição, como eu comentei, era para a gente realmente discutir. Caridade sem orgulho. Porque ela puxa vários assuntos. Então, o André Luiz, nosso querido André Luiz, continua assim. Ele diz, o frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos. Aí ele nos convida. Participe, mas sem superioridade. Olha que coisa. Uhum. Né? Aí, João, vou abrir um parênteses também. Agora é a hora de abrir um parênteses. Não é o do Divaldo ainda. É uma outra coisa que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui lá em Pedro Leopoldo. Né? Eu tive a oportunidade de ir até Pedro Leopoldo faz 2 anos, né? Ainda não completou 2 anos. Foi em 2016. E nós fomos lá, que eu tinha muita curiosidade de conhecer, né, a casa de Chico Xavier, a Fazenda Modelo, onde ele escreveu Paulo e Estevão, onde ele escreveu há 2000 anos e assim por diante, né? E aí, indo até lá, nós fomos muito bem recebidos por um senhor que é o supervisor, o coordenador da casa de Chico Xavier. E essa casa, ela se tornou uma espécie de museu, né? Nessa casa, por exemplo, tem todos os livros do Chico Xavier. Nossa, em vida e os que apareceram depois da vida. O número já passa de 500, né? Não sei se vocês sabem, mas já passa de 500. Nossa. Em vida foram aproximadamente 420. Eu não sei o número ao certo, mas foi em torno de 420.
E mais de 80 já foram escritos, né? Já foram editados após o passamento do nosso querido Chico. Muito bem. Aí esse coordenador, ele nos contou que a mocidade espírita lá de Pedro Leopoldo tem algumas casas espíritas lá, né? Tem uma meia dúzia de casas, é uma cidade pequena, mas tem uma meia dúzia de casas espíritas. Então as mocidades se reúnem nos meses de março e abril, e olha só o que eles fazem. Eles fazem, na sexta-feira e no sábado à noite, eles fazem serenata nas ruas da cidade. Oh, que bonito, a velha hein? serenata. Olha só, Marcos. Aí, eles começam a fazer a serenata e o povo lá já sabe da campanha. E aí, os moradores abrem as portas pro pessoal da mocidade. Aí, toma cafezinho e pão de queijo, né? Aquela coisa toda, né? E aí, qual que é o objetivo? O objetivo é arrecadar cobertores e agasalhos para o frio que se aproxima. Oh, que lindo. E é uma região lá, faz frio, né? Lá faz frio. Aquela região montanhosa lá, o frio Faz lá é frio. rigoroso. É, muita umidade. Exato. Ah, você conheceu lá, né? Conheço. Eu tive a oportunidade de... em vida, né? O Chico, né? Não. Eu tinha uma empresa, né? Isso. E aí eu abri uma filial da empresa em Pedro Leopoldo. Olha que coincidência. E que a gente trabalhava. Ligado a ferrovias. Ferrovia. Sim, e aí eu abri uma filial. estação. Então, conheci lá Pedro Leopoldo lá. Muito legal. E aí então eu achei muito legal, por causa, você viu, né? Você falou, o frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos. Participe, mas sem superioridade. Sem superioridade. Ou seja, eles participam dessa atividade de arrecadar, mas de uma maneira jovial, né? Cantando músicas e tal, e o pessoal leva para dentro de casa e toma cafezinho, aquela história toda, né? É muito legal, né? Mesma Bacana, coisa que faz a folia de rei. Lembra a folia de rei? Folia de rei também tinha isso. Continuando, Muito João. bem. Continuando então, aí o nosso querido André Luiz diz assim: a miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Aí ele diz de novo assim: participe, mas sem presunção. Olha que coisa. O André Luiz é muito impressionante, né? Como é que ele aborda, ele nos conhece, é aquela questão da psicologia, né? Que o Marcelo já comentou. Ele conhece muito da psicologia humana, né? E sabe por onde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos andam, né? Caminham. E aí ele já nos dá a dica exatamente para a gente não cair nessas tentações, né? E aí ele conclui de uma forma muito linda. Fecho de ouro, né? Para fechar, exatamente, com chave de ouro. Chave de ouro. Ele diz assim: em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz. Aquilo que a gente comentou no início, né? Em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz. Mas é sempre possível fazer caridade sem ostentar orgulho. Sem ostentar. Olha que coisa maravilhosa, né, Marcão? Então, assim, o André Luiz, ele vai, costura, depois ele vem dar aquele ponto final lá, né, de ouro para nos fazer refletir. São e pensar. Frases pequenas, simples, mas de uma profundidade incrível, né? Impressionante, é muito impressionante. Bem diretas mesmo. Eu sou fã desse nosso querido André Luiz aqui. Vamos fazer mais uma pausa musical, né, Marcos? Vamos fazer mais uma. Retornaremos em seguida. Isso, vamos ouvir então Dom e Ravel. Opa! Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje abordando algumas reflexões sobre o capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, eu gostaria de fazer alguns comentários acerca do nosso querido Divaldo Pereira Franco, não pelo fato dele ser espírita, mesmo porque nós temos inúmeros exemplos de irmãos que abraçam outras
outros pensamentos filosóficos, outras religiões, e também são pessoas de altíssimo nível, independente se são nossos irmãos católicos, se são nossos irmãos de origem protestante, se são budistas, se são judeus, se são islamitas e assim por diante. Inclusive, entre os judeus, os nossos irmãos judeus, eles fazem um trabalho maravilhoso, né? O Severino Celestino da Silva, ele conta que ele tornou-se muito amigo de um judeu, e isso fez com que ele tivesse condições de viajar com frequência lá para Israel, para a cidade de Jerusalém, para Tel Aviv e para as outras cidades inúmeras lá, né? Certo. Tanto é que tem um trabalho muito bonito que lá na Rádio Boa Nova, ela faz essa promoção de você conhecer não só Israel, como Israel, Egito, né? E você tem a oportunidade de fazer um passeio de 15 dias, que você conhece lá o Monte Sinai, aonde Moisés recebeu os 10 mandamentos, o Monte Tabor, onde Jesus teve a transfiguração. Você conhece todos os locais, os locais santos, né, entre aspas, né? Ditos santos. E é muito legal, porque se você vai na companhia de alguém que conhece, como o Severino Celestino, então ele vai explicando, né? Olha, aqui é a casa de Pedro, em Cafarnaum, aqui é não sei aonde, e vai por aí afora, né? Eu particularmente gostaria de fazer esse passeio, né? Quando eu puder, sem dúvida eu vou fazer. Tomara que seja com o titio Severino. E aí o Severino, como ele ficou muito amigo lá de um amigo judeu, ele, numa das ocasiões, esse amigo, ele tinha uma lojinha lá em Jerusalém, né? Brimo, né? Lojinha. Ele tinha uma lojinha. Eu não me lembro exatamente o que era que ele vendia, né? Mas ele estava lá conversando com um amigo e dali a pouco aparece uma pessoa vestida assim, bem vestida, com um cachecol no pescoço, pedindo ajuda. Olha só, pedindo ajuda. E o dono da lojinha, o amigo do nosso querido Severino, ele foi até o caixa, não olhou para o caixa, olha só que interessante, pegou o dinheiro, não que tenha esvaziado o caixa, né? Não é isso, né? Pegou uma quantia, não olhou e entregou para aquele amigo que foi pedir ajuda, né? Aí eles se despediram e o Severino virou-se para o amigo e disse: poxa, mas que bela caridade você praticou, hein? Caridade? Isso não é caridade. Na visão do judaísmo, eles não consideram caridade, eles consideram justiça. Tem até um termo em hebraico, só que agora me fugiu, né? O Severino sempre fala desse termo. Eles consideram justiça por quê? Porque se o dono da lojinha tem mais do que aquele irmão que foi pedir ajuda, é porque deve-se praticar a justiça. Ou seja, quem tem mais, dá para quem tem menos. Legal. E, evidentemente, que aquele nosso irmão que tem menos, quando a situação dele ficar melhor, ele também vai fazer o mesmo com outros que aparecerão e que tem menos. Né? Quem precisar e passar perto dele vai estar ajudando também. Exato. E olha que interessante, né? Que ele foi buscar o dinheiro e não olhou para a caixa, né? Para o caixa,
E o pedinte lá em Israel, o pedinte, a pessoa que é necessitada, não se apresenta como os nossos mendigos aqui no Brasil. Porque muitas vezes os mendigos aqui no Brasil, eles se aproximam de nós mal vestidos, evidentemente sem ter tomado banho, né? Aquela coisa toda, aquela coisa desagradável, e muitas vezes nós damos a esmola, entre aspas, damos a quantia em dinheiro para nos livrarmos da pessoa, né? Por isso que muitas vezes aquele senso de caridade mais elevada acaba se perdendo, né? Se perdendo, é mesmo. E aí, então, eu estava falando do Divaldo, mas não é porque nós somos espíritas, não é para exaltar o espiritismo, mesmo porque o espiritismo não precisa disso. Até o ateu conosco ou sem nosco, vai sobreviver. Até o ateu pode ser e deve ser caridoso. Exatamente. Até o ateu pode e deve ser caridoso, exatamente. Aliás, tem muitas pessoas que não professam crença nenhuma e têm um comportamento ético, moral muito mais elevado do que muitos que seguem. Do que muitos que professam. Verdade. São muito mais ligados ao bem. Né? Exato. E o Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, imagine vocês, em 1952, ele fundou a Mansão do Caminho. Pois é. Fundou a Mansão do Caminho. E essa instituição hoje sobrevive graças ao trabalho dele, dando assistência para 3.000 crianças e adolescentes, né? Porque não é só crianças, né? Tem até uma casa de parto dentro lá do complexo da Mansão do Caminho, num bairro dos mais pobres, dos mais carentes lá da cidade de Salvador. Né? E é muito interessante porque o Divaldo, ele conta uma história que uma mulher estava... Eu acho que eu já contei essa história aqui, se eu for repetitivo, vocês me desculpem. Imagina. Nossa, mas são como a audiência é rotativa, né? Às vezes, quem não escutou outro programa acaba escutando esse e vice-versa, né? A audiência rotativa no pique. No primeiro bloco nós vamos falar sobre o Palmeiras. No segundo sobre Palmeiras. No terceiro Palmeiras. Aí no quarto bloco, na nossa despedida, nós vamos falar sobre o Corinthians, o Santos, o São Paulo e mais um pouquinho sobre o Palmeiras. O Roberto Avalone. Grande Roberto Avalone, ele é um ótimo jornalista. Sensacional. Muito bom. Época. Aí o nosso Divaldo, ele conta a história que encontrava-se na fila após um determinado atendimento, né, que ele tinha participado. As pessoas entram na fila para pegar um autógrafo, para cumprimentar, aquela coisa toda, né, do autógrafo dos livros, né, que ele psicografa e tal. Só que uma das mulheres era uma senhora carente e que tinha ido lá para pedir um favor financeiro para o Divaldo, né? E imagine você, né, lá já no final a fila estava quase terminando, a atividade estava quase terminando e ele estava cansado, né? Ele estava cansado, aí a mulher se aproxima dele e falou assim: seu Divaldo, um homem de bom coração me orientou para procurar a sua ajuda porque eu estou precisando pagar a conta de luz e se eu não pagar a conta de luz, eu sou passadeira. Lá em Salvador é muito frequente as mulheres passarem roupa, né, para fora e para fora da própria casa, né, para as outras pessoas, e assim elas têm o sustento e acabam minimizando as suas dificuldades, né? E
Então ela disse que ela precisava pagar a conta de luz, porque se ela não pagasse, a luz ia ser cortada e ela ia perder o ganho dela, né? E aí o Divaldo estabeleceu o seguinte diálogo com a Joana de Ângeles. Porque quando ela falou para ele, um homem de bom coração me orientou para procurar o senhor, ele falou: eu estou cansado dessas pessoas que falam, que se consideram, que são chamadas de bom coração e que não fazem nada, né? Por que ele mesmo não fez, né? Aí ele encaminhou para o Divaldo, né? Procura o Divaldo, né? E aí ele comentou, ele estabeleceu esse diálogo mental com a benfeitora espiritual, a Joana de Ângeles, né? E aí a Joana falou: olha, Divaldo, isso a mulher lá na frente, né? A mulher aguardando, né? A mulher, essa senhora, ela tem um pedido real, autêntico. O pedido dela é autêntico, é verdadeiro. E ela orou com tanto fervor para nosso Senhor Jesus Cristo que comoveu o próprio Jesus. E sabe o que Jesus fez? Jesus falou: precisamos ajudar essa senhora. Quem temos lá na cidade de Salvador? Quem temos? Temos o Divaldo. Então vamos inspirar essa mulher a procurar o Divaldo. Olha, que coisa, hein? Entendeu? Aí, que lindo. Um homem de bons sentimentos, olha só, ela mudou, né? Não mais de bom coração, porque bom coração tornava como é que fala? O nosso querido Divaldo ficava irritado, né? Com o termo bom coração. Um homem de bons sentimentos orientou essa senhora a procurar você. Mas como é que eu vou ajudar ela? Eu não tenho esse dinheiro. Você não tem, mas Nilson tem. Nilson é o primo do Divaldo e que coordenou todo o trabalho do Divaldo. Ele é recém-desencarnado, né? Ele desencarnou faz aproximadamente 3 anos, uma coisa assim. E aí o Nilson, ele é que organizava, né? Que coordenava, que manipulava o dinheiro da instituição, essa coisa toda. Controle financeiro e coisas do gênero. E outras coisas, né? Porque não era só isso que ele fazia, né? Ele foi um trabalhador, foi um braço direito, um fiel escudeiro do Divaldo. Imagino. E aí o Divaldo, aí a Joana falou pro Divaldo: você não tem, mas o Nilson tem. É só você falar pro Nilson. Entendeu? Aí ele até faz uma brincadeira depois, quando ele conta essa história, né? Irmã, então quer dizer que o meu nome está na lista do Senhor? Tá, Divaldo, tá na lista do Senhor. Quem nós temos, quer dizer, então, que está no time, né? Quem está no time. Olha que fazer parte do time de Jesus. Exatamente. Quem é o nosso representante lá? Porque a Joana de Ângeles, ela faz um comentário que eu acho assim, quando eu estou assim meio down, né? Meio deprê, né? Eu estou deprê. Quando eu estou assim meio reflexivo, né? Melhor dizendo. Então, eu me lembro disso e isso me dá um novo desse pensamento. Dá um gás. Dá um gás, né? Que é assim, que o bem que se faz anula o mal que se fez. Né? E certamente nós ainda praticamos muito mal. Sem dúvida. Né? A contabilidade ainda estamos... muitos equívocos que nós estamos negativos na contabilidade. O nosso saldo está negativo, não, aquele saldo negativo. Muitos equívocos que cometemos não era para nós cometermos mais. Porque nós temos um conhecimento do Evangelho do Senhor, do Evangelho de Jesus, e que nós sabemos que não devíamos cometer. A responsabilidade aumenta dia a dia. Exatamente. Então agora, por exemplo, tem pessoas que estão lá
viciadas e que cometem as maiores atrocidades e violências e tal, mas são pessoas que ainda não conheceram o Evangelho de Jesus, que ainda não tiveram esse benefício que nós temos. É verdade. Então, quer dizer, essas pessoas, é esperado que elas pratiquem esses atos equivocados. Agora, tem muitos equívocos, muitos erros, muitos desvios que ainda praticamos, que não era mais necessário. Nós já poderíamos ter virado essa página, né? É verdade, é verdade. Muito bom. E aí, meu caro, vamos de auxílio fraterno? Opa, Para fazermos o encerramento? isso. Então, a mensagem auxílio fraterno, também do nosso querido André Luiz, diz assim: dê o alimento, socorra o faminto, mas não exija gratidão. Olha só, isso é fazer o bem sem ostentação. Isso é a mão esquerda não saber o que faz a direita. Dê o alimento, socorra o faminto, mas não exija gratidão. Dê o agasalho, ajude o necessitado, mas não dite condições. Dê o calçado, auxilie o infeliz, mas não faça inquérito. Não abra um boletim de ocorrência. Já penso, nossa, que coisa. Dê o remédio, ampare o doente, mas não levante suspeita. Dê o enxoval, proteja a criança, mas não duvide da mãe. Nossa. Que coisa Não impressionante. duvide da mãe. Se a mãe está sendo desonesta, o problema de quem que é? O problema é dela. Exatamente. É o famoso não julgar, né? Não julgar. Dê o dinheiro, atenda ao pedido, mas não cause humilhação. Nossa. Aquela história do Jorge, né? Do início. É. A beneficência não é ajuda qualquer. É auxílio fraterno que não se ostenta nem desdenha o necessitado, pois o bem que se faz ao próximo é sempre um bem a si mesmo. Pois é. Nossa. André Luiz demais, né, cara? Nossa, André. Sensacional, né? É aquela sensação, o bem que faz ao próximo é o bem a nós mesmos. É sempre um bem a si mesmo. É mais ou menos como você já teve a oportunidade de participar das visitas fraternas, né? As visitas às famílias do trabalho do sábado lá do Egimar. Do Egimar, né? Você já teve essa oportunidade? Eu não fui, Marcelo. Não? Eu também não. Marcos não foi? Ainda não fui, Marcelo. Então, esse trabalho também é um trabalho maravilhoso. Não é porque o Egimar é meu amigo, nada disso. Não, né? de jeito nenhum. É um trabalho muito meritório que ele e a equipe por ele capitaneada faz, né? Então, as famílias que são assistidas pela casa, elas são avaliadas também nas reais necessidades. Porque quando a situação melhora, então elas deixam de ser credenciadas pelo Paulo de Tarso, porque outras famílias aparecem, e também para que a família carente, entre aspas, não se torne dependente, né? Não se torne dependente eterna, né? Eterna. Sim, entendeu? Sim mesmo. Então, quer dizer, é importante nós estimularmos as famílias a também procurarem os meios de se autossustentar. Sem dúvida. Então, quando a situação melhora, então essas famílias, elas vamos dizer, elas são descadastradas, o que é bom, né? É sinal de progresso. Agora, evidentemente, eu até já conversei isso com o nosso querido Egimar, evidentemente que tem algumas famílias que o problema é mais embaixo, entendeu? A complexidade é tamanha
que praticamente vai ser a vida toda assim. É verdade. Vai ser a vida toda assim. Mas, felizmente, não é a maior parte, né? A maior parte vai havendo uma melhora, né? E havendo a melhora, essas famílias vão sendo substituídas. E para isso tem... Muitos buscam, né? Não tem um alcance de todas as famílias que procurem ao centro. Não há condições para isso, infelizmente. Né? Tem uma limitação, né, dessas... E como você falou, muitas vão melhorando, darão espaço àquelas que estão necessitando mais. Né? Tem mais prioridade. Mais prioridade, tem mais carência do que aquela que já saiu daquele patamar crítico, né? Crítico, exatamente. De fome, de miséria, né? Já deu de urgência. De urgência. Necessidade de auxílio, né? E até uma outra coisa, isso que eu até cortar. Não, fica tranquilo, imagina. Eu sei que o Centro Paulo de Tarso, ele faz as cestas básicas. Outrora, no tempos, alguns anos atrás, não é que era completa, era 1 quilo mesmo de arroz, enfim. Face às dificuldades e para não deixar de atender as famílias, eles estão fracionando para que aquela família não fique sem o alimento, mas ela fique com uma parte. Então fraciona 5 quilos de arroz. Bom, 5 quilos de arroz para uma família, então vamos fazer o seguinte, 2,5 para um, 2,5 para outra, fracionando para que aquela família saia daquela semana ou naquela quinzena com o básico. É uma vez por semana. É uma vez por semana com o básico. Porque é o seguinte, sabe, Marcos? Antes era entregue, a cesta básica ela era entregue do jeito que chegava, entendeu? Uhum. Ela era entregue, vamos dizer assim, integralmente. Integralmente. Né? Como você vai lá no supermercado e compra, né? Aquela caixa tal, com todos os itens. Mas o que acontece? Infelizmente, algumas famílias pegavam e começavam a vender. Poxa. Entendeu? Vendiam as cestas básicas. Então, com o objetivo pedagógico, com o objetivo de ensinar as famílias a buscar o autossustento, vamos dizer assim, a auto-independência, né? Para se buscar essa independência, então, não só o Paulo de Tarso, como muitas instituições ligadas a entidades religiosas ou não, humanitárias ou não, em geral, muitas né? entidades humanitárias em geral, melhor nome que você achou, né, João? Então, observaram que você dando semana a semana, você atendia às necessidades. E aquelas famílias eram melhor monitoradas. Entendeu? Entendi. E interessante. aí o trabalho do Egimar, ele pega e ele vai nas casas das famílias, junto com a equipe dele. Então, geralmente vai 2 ou 3 da equipe dele, visita a família, a casa da família, vê como é que está a situação, detecta se tem algum problema, algum remédio que alguém da família está precisando, se precisa de alguma roupa, enfim. Legal, hein? Então, quer dizer, uma coisa assim mais abrangente, né, nas necessidades. E também se está numa situação melhor, que já pode deixar de ser cadastrada. Sim. Entendeu? E é muito interessante, porque na despedida das visitas, a visita dura 30 minutos, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo caso a caso, entendeu? E na despedida, sabe aquele livro Minutos de Sabedoria, Sim. do Carlos Pastorino? Sim. Então, a gente pede para o Egimar, né? Ele pede para alguém da família abrir aleatoriamente, e aí a gente lê a mensagem e faz uma prece de despedida. E a mensagem que é lida, invariavelmente, tem a ver com os conflitos que aquela família está vivenciando. Poxa vida. Entendeu? Porque depois eles falam, né, o que está acontecendo, o que está rolando, né? E teve uma vez, João, que foi muito impactante para mim, né? Que nós fomos visitar uma família e a pessoa lá da família tinha problema com o alcoolismo, né? Tinha problema com o alcoolismo, aí a gente ficamos lá conversando, e aí, como é que a senhora tá, tal, papapá. Muito bem, ficamos lá naquela, como é que tá a situação? Melhorou isso, melhorou aquilo,
estamos com essa dificuldade, aquela outra dificuldade. E aí, ao despedir daquela senhora que tinha problema com alcoolismo e que estava acompanhada do seu sobrinho, né? Porque ela não morava com os filhos, né? Aí nós pedimos para ler, para abrir o livro, né? Do Pastorino. E aí a mensagem caiu assim: pare de beber. Ô, louco. Pare de beber. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Mais direto que isso, né, Marcelo? Porque foi ela mesma que abriu o João. Entendeu? Olha. Nossa, eu nem sabia que tinha essa mensagem no livro. Você sabia que tinha essa mensagem? Não sabia. E ainda fala, né, os motivos, tal. Nem tanto malefícios do ponto de vista biológico, né, mas malefícios do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicoemocional, né? É impressionante. Quase caí duro. É a espiritualidade agindo ali, né? Então, eu contei tudo isso porque quando nós nos despedimos, aí, o que a gente faz? A gente faz a prece e tal, só que quando eles se reúnem no final da tarde, o trabalho começa às 3 da tarde, e 5h30, 6 da tarde eles se reúnem. E aí cada um conta, né, a experiência que teve, entendeu? E evidentemente que você vai para casa. Então, quer dizer, quem é melhor auxiliado é o necessitado ou quem foi lá auxiliar? Pois é. Às vezes fica isso também. O que vai auxiliar acaba tendo um benefício tanto quanto o auxiliado. Um outro tipo de benefício, né? Porque para ele foi uma lição, foi um aprendizado, né? Que também é rico, não é mesmo? Bem, amigos. Então vamos fazer as nossas despedidas, né? Verdade. Vamos agradecer a oportunidade desse encontro, a oportunidade que nós tivemos aqui dessas reflexões, e nós desejamos que todos aqueles que nos ouvirem, nós desejamos que essas reflexões possam servir de estímulo e possam servir também de inspiração para que nós busquemos rumos mais sólidos, rumos mais favoráveis, a fim de que tenhamos uma caminhada não à margem do caminho, mas no centro do caminho, enfrentando com coragem os desafios que a vida a todos nos propõe, para que sejamos capazes de chegar além das estrelas. Além das estrelas. Boa noite, João. Boa noite, Marcos. Fiquem à vontade para as suas despedidas. Boa noite, Marcelo, Marcos, os queridos ouvintes, o Guilherme, o Fabinho, a turma, a Fátima, que não pode vir hoje. Fabinho tá passando frio, lá. Um grande abraço aí para todo mundo, e que Jesus nos ampare, e que a paz de Jesus esteja nos corações aí de todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Marcelo. Boa noite, João. Os amigos que não puderam vir hoje, a Sônia, né, Marcelo? Exatamente. Sônia, o Zé Irmão, o Fábio, a Fátima, a querida Fátima, e a todos os nossos amigos, os ouvintes, nossos entes queridos também, que nos ouvem ou que nos ouvirão. Né? Exatamente. Para não perder a minha querida mãe, assim, não perder o hábito, né, de mandar um abraço a ela. Amanhã estarei aí em Alfenas. Que inveja, tá vendo? Então a todos uma excelente semana. Que inveja, na próxima sexta-feira. Costelinha, né? Que mais? O torresminho. O pão de queijo que não pode faltar. A gente fala torresminho como se fosse a mais cândida das refeições. Né? Verdade. Então fiquem com Deus, uma excelente semana com muita luz, amor e caridade, né? A todos. Até a sexta-feira,
da semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Deus quer.